E então hoje a gente vai iniciar esse item curas do livro A Gênese, que é um prosseguimento do entendimento que já foi dado sobre os fluidos. E aí começa agora sobre cura, depois tem sobre os milagres, né? Tudo isso dentro da visão espírita. Vamos ver aqui a introdução do Evangelho de Mateus 19, 22. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza. Então essas são as observações de Emmanuel sobre a passagem do Evangelho de Mateus 19, 22. Então veja a importância, como Emmanuel coloca, da percepção dos valores e dos objetivos maiores da nossa vida durante a encarnação. Que ele começa dizendo que o homem ganhará impulso santificante, que é aqui também colocado como espiritualizante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. Então, na medida em que isso se torna possível, os valores, o conhecimento, a certeza da realidade espiritual tem que estar ganhando campo na mente, no entendimento nosso. Porque para que as coisas puramente espirituais, que não tem nada a ver com o mundo material, ganhem importância, é preciso elas receberem atenção, tempo, interesse. Porque o que nos prende magneticamente, espiritualmente, é aquilo para o qual a gente dirige a atenção. Então, para que de fato os valores espirituais eles se sobreponham aos valores materiais, transitórios e ilusórios, como nós entendemos muito bem, é preciso que os espirituais estejam ganhando tempo, atenção e interesse. Continuando. Aquilo que se encontra dentro dele no conteúdo espiritual de sua vida. Essa realidade sentida e vivida, e aí é onde ganha uma importância bem maior nas observações que Emmanuel faz, porque primeiro é a percepção, mas depois a gente tem que sentir e viver o que a gente está entendendo sobre a vida espiritual, mesmo estando encarnado. É por isso que ele coloca, essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, mas é preciso que haja essa ascensão de apropriação, primeiro o conhecimento, depois o sentimento e a vivência, para a partir daí constituir brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza. Que, na verdade, para o padrão da humanidade ainda materialista, as coisas materiais são a fonte profunda de inquietações e tristezas, sobretudo por não poder manter um nível de segurança e estabilidade nas coisas materiais, que por mais duradouras que sejam, têm que ser abandonadas ao retorno ao mundo espiritual. Então vamos agora iniciar o tema curas do livro A Gênese. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então aqui a gente começa a ter uma base sobre como se operam as curas, primeiramente pelo fato de que tudo o que constitui o mundo material
que afere os nossos sentidos são provenientes de uma única origem, o fluido universal, que é o elemento primitivo de tudo que existe no mundo material. 3 são colocados no livro dos Espíritos, os principais elementos de constituição de tudo que é vida. O princípio material, que vem do fluido universal, o Espírito e Deus, o princípio espiritual e Deus, que não se confundem. Então, para tudo que afere o mundo material, a origem vem do fluido universal, do princípio material. O Espírito é o único que não tem nada a ver com a matéria, mas o corpo fluídico tem. Então, o perispírito, proveniente do fluido universal, que é o elemento que serve de intermediação entre o espírito e o corpo material, está dentro desse campo de origem. E aí diz assim: pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então veja, se tudo que há no mundo material provém de um único princípio, os desequilíbrios, problemas e doenças estão dentro desse princípio. Ele, ao mesmo tempo, é elemento desagregador e curador. Aumentando, né? Calorzinho. Eu me lembro quando tem Vocês imaginam que teve uma conhecida minha, que às vezes acompanha essas filmagens lá do Piauí. Ele disse que estava fazendo uma palestra no Piauí, a temperatura lá era 40 graus. A gente aqui está se achando irritável por 30 e pouco, que se estiver muito. Lá no Maranhão a coisa é de pegar fogo, né? Então, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Prossigamos. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então aqui está dizendo assim, olha, tendo por ponto de origem comum o perispírito, quer a pessoa esteja encarnada ou desencarnada, um espírito pode ajudar outra pessoa no processo curativo através da inserção dos fluidos do campo magnético dele na pessoa encarnada. É claro que também a gente pode deduzir que muitas vezes ocorre o contrário. Um espírito doente, tendo a possibilidade de sintonia vibratória com alguém, pode inocular fluidos doentios e fazer a pessoa adoecer. Se não imediatamente no corpo físico, mas a princípio no corpo espiritual, onde já vai externar uma série de sintomas, podendo mais adiante expressar-se no campo físico. E se à noite, como nós sabemos muitas vezes, ocorrem tratamentos e curas espirituais, também ocorrem início de processos doentios, dependendo das companhias espirituais que a pessoa estiver tendo. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, a ação magnética, a gente vai ver que tem 3 possibilidades. A primeira delas é essa, é a que vem puramente do magnetismo humano. Nós mesmos, individualmente, através do próprio perispírito nosso, utilizando-se desses fluidos magnéticos, podemos ser veículo de cura para alguém, sem que haja nem interferência espiritual
e tudo esteja centrado na energia do nosso corpo mesmo. É porque, como nós vimos, o campo vibratório, que é estruturado pelo que a gente pensa, sente e se emociona, pode ser elementos curativos ou doentios, quer a gente esteja encarnado ou desencarnado. Então, se a gente está com relativa saúde, tem vontade de ajudar alguém, há, dentro de um certo campo de possibilidades, a transmissão de vibrações sadias e positivas para outra pessoa. O outro ponto é esse aqui: pelo fluido dos espíritos atuando diretamente, sem intermediário, sobre o encarnado, seja para o curar, ou para acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade depende das qualidades do espírito. Então, primeiro é o magnetismo puramente humano, que só depende de nós encarnados. Há também agora o segundo quadro, que é o proveniente só dos espíritos desencarnados, sem que propriamente eles precisem de ter um intermediário. Eles podem efetivar curas. Nos livros de André Luiz, sobretudo, é mostrado muitas experiências desse tipo, onde a intervenção dos espíritos intermediou a possibilidade de tratamento e de curas a pessoas encarnadas. E aqui diz assim: seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo. Esse caso mesmo do sono sonambúlico é aquele que a pessoa, de repente, dá um sono nela incontrolável, isso pode ser de dia ou de noite, e a pessoa vai dormir, podendo muitas vezes, como ocorre, haver desdobramentos nesse sono, aonde a pessoa pode ter encontros ou atividades espirituais. Então, também nos livros de André Luiz é muito mostrado esse sono sonambúlico, né? Em casos onde os espíritos precisavam que a pessoa adormecesse, e eles, através do magnetismo e às vezes até de técnicas até hipnóticas mesmo, leva a pessoa a ter um sono incontrolável e a pessoa ir dormir. Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade depende das qualidades do espírito, porque isso tanto pode ocorrer para o bem, como pode ocorrer para o mal. Então, um espírito obsessor também, ou inimigo espiritual, pode levar alguém a ter um sono incontrolável e ser para um desdobramento de desequilíbrios, tanto na área de vícios, de comportamento que a pessoa vai ter durante o sono. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, é o magnetismo misto, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe exprime qualidades de que ele carece. O concurso dos espíritos é, a miúde, ou frequentemente espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Aqui é sobretudo o caso da terapia dos passes nas casas espíritas, onde tanto é utilizado o magnetismo dos passistas, quanto dos benfeitores espirituais que conduzem a tarefa. Então é um magnetismo misto, que associa as vibrações do encarnado com as vibrações de desencarnados. O concurso dos espíritos é frequentemente espontâneo, porém as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Esse apelo é, no caso nosso mesmo, uso da prece, né? Quando se reúnem para dar início de um trabalho de passe, se faz ali uma prece.
A prece ali é esse apelo à intervenção da espiritualidade no trabalho que vai ser realizado. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Então é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica. O interessante aqui é quando diz que pode desenvolver-se por meio do exercício. Então isso também ocorre até com certa frequência nas casas espíritas. Pessoas que, por exemplo, começam no trabalho de aplicação de passes, aonde não tinha a percepção de energias magnéticas de uma forma caracterizada nela, mas na medida que ela vai dando prosseguimento ao trabalho dos passes, ela mesma começa a perceber que há uma certa transmissão de fluidos ou de energias durante a aplicação do passe. É o reiki, que não é uma prática espírita, mas ela é estabelecida nessa área de tratamentos fluídicos, cujo resultado normalmente vai se transmitir em termos de cura e de tratamento com a eficácia que vai levar em conta desde o magnetismo de quem está aplicando, desde a questão do merecimento de quem vai receber, porque independente a pessoa estar no tratamento no centro espírita, ou no reiki, ou numa casa evangélica, ou até mesmo quando ela vai procurar um tratamento médico, os recursos de cura que ali vão estar em desenvolvimento têm a ver com lei de causa, efeito e merecimento. Não é porque a pessoa, por exemplo, vai procurar um tratamento médico mesmo, uma problemática médica, que essa lei é desconsiderada, não. Aliás, muitas vezes existe aquela circunstância onde a pessoa, como se diz, vai, entre aspas, para o médico errado, ou vai para o médico certo, mas aquele médico que sempre acerta na terapia, no tratamento de muitas pessoas, não daquela pessoa erra. E por trás de tudo isso está o funcionamento, tanto dessa questão de merecimento, como inclusive também da questão dos frutos das interferências espirituais, que também ocorrem e com muita frequência nos tratamentos médicos. Em verdade, a área de reequilíbrio energético que nós temos a necessidade para certa cura, ela, independente do recurso que a pessoa vai procurar, esses fatores estão presentes. Inclusive até aqueles que têm a ver com a confiança no tratamento que está recebendo. Então, a pessoa que vai tomar um passe na casa espírita e vai num clima de receptividade e confiança, o passe que ela toma tem mais eficácia nela do que o mesmo passe que está sendo dado a outras pessoas. Curioso é que isso acontece também até quando se procura um médico. Quando a pessoa vai para um médico que é de confiança, que é um médico que a pessoa é acostumada a ter êxito quando teve uma problemática e aquele médico orientou, ela já cria uma predisposição psíquica que é um recurso fluídico para dar tudo certo. E aquele remédio que o médico passar tem uma eficácia na pessoa que não tem para outros, porque está associada à confiança da pessoa com aquele médico. O contrário, também ocorre, e a pessoa precisa estar muito atenta, é se a pessoa tem um certo desentendimento em termos de simpatia, etc., com o médico. Não vá para ele, porque você vai estar correndo um grande risco.
E não pode nem responsabilizar exatamente o médico por isso. É porque, na verdade, em termos até de facilitar ou dificultar um tratamento, tem muito a ver a confiança com que a pessoa está indo para aquela pessoa. No caso mesmo dos centros espíritas, alguém que, por exemplo, está conhecendo há pouco tempo a doutrina espírita, chegou dentro de um clima de muita desconfiança, vai tomar um passe, a princípio, um pouco tempo de conhecer o espiritismo, e vai naquele clima interno de desdém, de achar que isso é uma palhaçada. Fluidicamente ela está bloqueando qualquer possibilidade de recurso fluídico para ela. E a gente sabe que isso acontece principalmente quando a pessoa tem todo o campo de preconceito estabelecido contra o espiritismo, e por certa necessidade está começando a conhecer agora, mas dentro de um clima de muita desconfiança e de achar que é uma coisa da cabeça das pessoas e que não tem nada a ver. Nestes últimos tempos apareceram muitos exemplos notáveis cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam no princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Então, o que quer se deixar aqui bem claro é que todos os recursos de cura ou de tratamento, eles estão dentro de leis. As curas e os tratamentos de ordem puramente físicas, dentro das leis físicas. Aqueles que são alcançados pelos recursos espirituais, leis espirituais, mas não fruto de um acaso ou de um miraculoso que por excepcionalidade atingiu uma pessoa. O que a doutrina espírita sempre estabelece e procura deixar bem firme em todos nós é de que, olha, tudo no universo é regulado por leis. Não há nada fora delas. O que há é o desconhecimento delas regendo certos fenômenos. Então, há os fenômenos de ordem espiritual, que é preciso conhecer as leis espirituais. E aí entra esse campo de curas e de tratamentos fluídicos. Mas, por mais inusitado que seja um tratamento ou uma cura, ele não é fruto de algo maravilhoso, fora das leis estabelecidas por Deus. Para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível, mas como é formado de substância etérea, o espírito em certos casos pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular, que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Então aqui, inclusive aproveitando a contextuação sobre os fluidos e o perispírito, o esclarecimento de que mesmo nos casos das aparições, o que há ali é fatos dentro de leis da natureza. Então, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar o corpo espiritual por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Isso tanto se dá aqui no mundo físico dos encarnados, como também se dá no mundo dos desencarnados, né? Porque no mundo dos desencarnados, os espíritos se identificam e se percebem por faixas vibratórias, onde há muitos lugares
de inferiores na espiritualidade, onde os espíritos só têm percepções visuais de outros espíritos que estão na mesma frequência dele, mas se for mais avançado, não vê. Os avançados veem os inferiores, mas os inferiores não veem os avançados. Como tem lá no livro Libertação, quando André Luiz e Gubbio tiveram que, pela vontade, alterar molecularmente o perispírito, tornando mais tangível e pesado, para que pudessem interferir numa colônia espiritual muito assim densa, onde os espíritos eram organizados em infiltrar determinados processos obsessivos aqui na Terra. Então, essa vontade do espírito, ela se dá tanto no plano espiritual quanto aqui entre nós. Então, aparições para as pessoas que não conhecem o espiritismo é algo inusitado, fantástico, inexplicável. Como é que pode gente morta aparecer a gente viva, como normalmente se diz? Puro desconhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. Então, pode-se ter uma visão de um espírito, de uma materialização que parecerá uma fumaça sem nitidez. E ali está havendo um fenômeno espiritual de materialização. Isso às vezes acontece, normalmente independe de religião, de a pessoa acreditar nisso ou não. Porque tem a ver com as leis dos fluidos, tem a ver com a possibilidade de ter um ectoplasma ou energias de efeitos físicos de alguém que forneceu naquela casa ou perto daquela casa e possibilitou a aparência de um espírito. Agora, de outras vezes, mais nitidamente definida, com todas as aparências da matéria tangível. Quando diz que pode chegar até a tangibilidade real, é quando no livro mesmo A Gênese faz referência às experiências de William Crookes, cientista muito famoso, que foi até o inventor dos raios catódicos, que percebeu e trabalhou nisso. E ele foi chamado, no final do século XVIII, início do século XIX, para investigar fenômenos espíritas, ou mediúnicos, ou metafísicos, como eram chamados. Contrataram William Crookes para que ele, de uma vez por toda, deixasse claras as fraudes e a mentira que havia em fenômenos de aparição. E aí havia uma médium, Kate King, que era, na época, uma das maiores médiuns de efeitos físicos. E aí houve, durante, parece que uns 2 meses, em que ele, em um laboratório, em termos acadêmicos da época, analisou ela e os fenômenos dos espíritos que ela materializava. E essas aparições eram tão reais que ele podia pesar o espírito. E Kate King às vezes era isolada numa sala, era isolada completamente, para não estar havendo ali uma espécie de mistificação, de mentira, mas ela provocava a materialização de espíritos. E vejam só o resultado disso. É que William Crookes, depois de mais de 2 meses que ele acompanhou, ele fez um relatório que entregou à academia, me parece que a Academia de Londres,
dizendo, olha, o resultado é que os fenômenos, eles não são verdadeiros, eles são reais. Então, o que eu pude comprovar é que, de fato, acontece. É claro que, desconhecendo as leis dos fluidos, ou essas que a gente está aqui conversando, perante as leis materiais, era algo injustificável, mas era real. O que ele podia dizer honestamente era isso: olha, acontece. Agora não me pergunte o que acontece, não. Mas que acontece, acontece. E não é uma fraude, não é uma mentira. O outro caso que no livro A Gênese, nessa parte também é lembrado, é a materialização do espírito Tobias, no livro que tem o mesmo nome na Bíblia, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um livro lá de Tobias que tem a materialização de um espírito de tal forma que o espírito tinha tudo de alguém encarnado. Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo faz uma referência ao anjo que se materializou para conduzir Tobias e tal. Tobias, no texto bíblico, é uma dessas materializações nítidas, com todas as aparências reais, e que era, dentro dessa lei que nós estamos estudando, um fato constatado nas leis fluídicas. Depois, inclusive esse livro de Tobias é um livro apócrifo, né? Ele só está na Bíblia da Igreja Católica, não está na Bíblia da Igreja Evangélica. A Bíblia da Igreja Católica tem 7 livros a mais, um deles é o livro de Tobias. Se são frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas, se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Tem a característica bem disso, né? É aquela que Divaldo Franco conta, quando ele era pequeno, com 4 anos de idade, que a sua avó materna apareceu para ele. Não era um fenômeno de materialização, no caso de Divaldo foi um fenômeno de evidência, que a avó materna dele aparece. Eu me lembrei desse caso porque a aparição de Divaldo viu tantos detalhes que ela tinha no pescoço uma joia que chamam de camafeu, e que ela tinha sido enterrada com essa joia. Então, quando a mãe de Divaldo não tinha nem conhecido a própria mãe, porque a mãe faleceu quando deu à luz a mãe de Divaldo, mas ela tinha uma irmã mais velha que tinha conhecido a mãe, e aí levou Divaldo para falar com a tia que tinha conhecido a mãe, e Divaldo, quando descreve, mesmo ele criança, como era a pessoa, ele diz: aí tem uma coisa pendurada no pescoço, que era esse camafeu. Aí a tia de Divaldo disse, a mãe de Divaldo disse: é ela mesma, ela foi enterrada com ele. Então veja, o espírito, para deixar bem evidenciado que era ele, consegue, através do pensamento, em termos fluídicos, caracterizar a roupa ou alguma coisa que o identificava mais, para deixar bem evidenciado de que é ele que está ali se materializando. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, deixa eu ver aqui uma coisa. Do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo.
aqui já está se falando sobre o que na doutrina espírita, na mediunidade, a gente chama de transfiguração, que é uma mediunidade associada a essa questão dos fluidos, aonde um espírito consegue, através da vontade, alterar a aparição fisionômica da pessoa, estabelecendo naquele que está encarnado os traços e evidência de outro ou dele quando estava desencarnado. Então, eu me lembro até desse caso, uma vez eu contei aqui já faz um bom tempo, quando o Frederico Menezes, que vai estar até nesse evento aqui em novembro, né? Em dezembro, aliás, na primeira semana de dezembro, revivendo Jesus, né? Então, Fred, quando esteve aqui, logo quando o Bezerra de Menezes foi fundado, já faz quase 30 anos, ele fez uma palestra no Bezerra de Menezes e fez uma palestra lá na AME. Eu ainda me lembro uma palestra lá na AME, num sábado de tarde. Naquela época também fazia pouco tempo que eu tinha conhecido o Espiritismo. E Fred, quando foi dar uma reunião lá na tarde, lá na AME, no final, ele foi fazer uma prece, que possivelmente ter atribuída ao Espírito Bezerra de Menezes. A fisionomia dele alterou-se completamente. Eu estava assim muito perto dele, quase em frente, e na medida que a voz dele alterou-se, a fisionomia dele também alterou-se. E pareceu uma fisionomia de alguém de idade, mudou, porque naquela época, não que Fred seja velho, mas veja, faz 30 anos, Fred estava com 20 e poucos anos. E aí eu notei assim, e foi um fenômeno que para mim muito raro, porque eu só cheguei a ter experiência de ver assim, esse com Fred e aqueles que se davam de uma forma menos característica com Edson Queiroz, quando Edson operava através, o espírito Dr. Fritz operava através de Edson, porque quem já, não sei se algum de vocês aqui, acho que vocês não eram espíritas não, né? Ninguém aqui acompanhou. Era fotógrafo desse tem um fotógrafo. Tem um fotógrafo aqui que é Ramiro. Associação Médica. Lá na Associação Médica, né? Quando ele veio, isso foi nos anos 80, né? Então, o Edson Queiroz, ele, antes de operar, por exemplo, ele estava aqui conversando, aí começava a mudar a voz. E depois havia certa mudança na expressão fisionômica. Ele ficava com o nariz. E o trato verbal era outro. Porque o trato verbal do Dr. Fritz era de ignorância. Vem para cá! Isso com pessoa que nem conhecia bem o Espiritismo. E as operações aconteciam desse modo. Ele operou, me parece que na AME, no Leon Denis e depois na Associação Comercial. Foi em 3 lugares. Agora que realmente havia um clima diferente quando estava havendo as operações, né? Havia aquela mudança, inclusive por causa da anestesia, né? Que havia uma anestesia espiritual para as pessoas não sentir dor, mesmo saindo sangue. Porque ele operava às vezes e ele até dizia bem claro, é para você ver o sangue, para você acreditar que foi de fato operado. Poderia não haver, mas para que ficasse mais E tinha aquelas operações da coluna, né? Que às vezes ele enfiava, a pessoa via, acreditava porque estava ali vendo, mas eu imagino quem não conhecesse o Espiritismo como ficava, né? Dizia, isso é uma... Como é que pode, né? Ia dizer, claro, que era um milagre. E na verdade era tudo consequência dessas leis de fluidos, onde havia fluidos anestesiantes ali nas pessoas.
E as operações ocorriam desse modo. E muita gente, né? Eu me lembro que era gente que lotava. Então houve isso. Eu vi essa com o Fred, também nos anos 80, e depois essa aí com Edson Queiroz. Esse é o último slide que nós vamos analisar hoje. Deixa eu ver aqui se tem mais algo. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo. Então, a pessoa está encarnada, mas através dos fluidos há uma modificação da aparência da pessoa. E quem olha para ela vê outro rosto. Hoje tem assim diminuído mais no Brasil a questão dos médios de cura, assim, que realmente impactou e chamou muita atenção, apesar que continua havendo, né? Lá em São Paulo, João de Deus, né? Tem em Abadia. É o que é criaram uma espécie de hospital devido à quantidade de pessoas que são cirurgiadas lá por ele, né? Mas são cirurgias só espirituais ou cirurgia que mexe também com o físico? Pronto, tu vê, eu ainda assisti uma reportagem que passou na TV faz um bocado de tempo. E mexe com o físico também, né? Não sei quanto é, mas eu acho que 50 metros, 40 metros, não é só ele. Antigamente, assim, o caso mais conhecido era o de Zé Arigó, né, nos anos 70, né? Mas foi depois foi antes de Dr. Antes de Dr. Fritz, é. As operações de Edson Queiroz com o Dr. Fritz, se vocês quiserem assistir, existe no YouTube, viu? Se você chegar lá no YouTube e botar cirurgia Edson Queiroz, vai aparecer filmes que foi feito. Naquela época está lá no YouTube. Eu tenho as fotos. Nessa época, foi logo quando eu estava começando a conhecer o Espiritismo, 85 por aí. Tinha um programa na Band chamado Terceira Visão. Então, nesse programa Terceira Visão, entrevistaram e mostraram operações de Edson Queiroz. Pronto. Se você chegar no YouTube e botar Programa Terceira Visão, Edson Queiroz, e aí você vai ver as operações que ele fez lá. Porque ele, onde chegava, ele fazia. Não tinha essa questão de preparação do ambiente, não. Então, lá nesse programa Terceira Visão, inclusive também tem uma palestra de Divaldo Franco, que pelas palestras que eu assisti dele, para mim foi a mais impactante. Foi uma que ele fez, reproduzida nesse programa Terceira Visão, uma palestra que Divaldo fez no AMB, em São Paulo, que é uma quadra, né? Então, aquela quadra superlotada de gente, isso nos anos 80, 85. Edivaldo faz uma palestra ali, que esse programa Terceira Visão reproduziu muito, uma palestra impactante. Porque ele começa, ainda eu me lembro como hoje, também foi a primeira vez que eu tinha assistido Divaldo, e quando eu assisti, eu disse, meu Deus. Você fez aqui no começo de Divaldo? Acho que teve, foi. Quando ele fez aqui no começo, foi lotado. Né? Lotado, exatamente. Na quadra. Nessa palestra que ele faz lá no AMB, que qualquer um de vocês pode assistir também no YouTube, acho que se botar Terceira Visão, Divaldo Pereira Franco, e aí vai jogar para ouvir uma entrevista e a palestra com ele. Nesse dia lá, eram 3 convidados, Divaldo Franco, Gasparetto e Edson Queiroz. Dos 3, né, só quem continua entre nós é Divaldo Franco, né? Porque Gasparetto faleceu esse ano e Edson Queiroz já faz um bocado de ano. Edivaldo começa a palestra dizendo, sabe, fazendo uma referência literal ao livro de Leon Denis, Depois da Morte. Que é um dos livros muito importantes de se ler. Leon Denis tem 3 livros que a gente considera essenciais
para um conhecimento espírita, que é o problema do ser, do destino e da dor depois da morte, e cristianismo e espiritismo. Cristianismo e espiritismo muito importante para entender o contexto espírita dentro da Bíblia. Então, no livro Depois da Morte, Edivaldo começa a palestra de memória, que para mim foi uma coisa que eu disse, não, decorado o que está ali no livro Depois da Morte. Ele diz assim, né? Vi deitadas sobre as camadas do oceano, as cidades gregas, Cartago, aí começa a citar as cidades, onde todo mundo já morreu e que aparentemente, né, para o mundo físico, deixaram de existir, mas que continuavam vivos devido à vida espiritual. Então fica essa sugestão, depois vocês procurem o YouTube. Mas você lembra quando ele foi lá para o comércio? Eu estou lembrando agora. No comércio eu ainda não era espírita. Eu fui nessa ideia, faz muito tempo, eu era menino. O comércio já faz um bocado de ano que foi desativado, né? Que está destruído. É verdade. Então vamos para a prece, né?